Olá, bom dia ao pessoal do 7º ano. Sejam bem-vindos ao nosso 3º bimestre e a nossa primeira aula de história de hoje, que vai falar sobre um pouquinho da colonização espanhola e inglesa na América. Nosso conteúdo está no capítulo 9, página 2 a página 10. Eu coloquei aí algumas imagens para facilitar vocês acompanharem aí em casa o nosso conteúdo de hoje. Então, a gente vai começar aqui pela colonização espanhola. Em 1492, Cristóvão Colombo pensou ter alcançado as Índias e por esse motivo chamou os habitantes de índios, denominação que permaneceu para designar os povos mais antigos que habitavam o continente americano, mesmo após a elaboração do termo pré-colombianos. Não sei se vocês lembram, mas no bimestre passado nós estudamos sobre esses povos pré-colombianos, que eram os incas, astecas e maias. Os exploradores europeus impuseram a sua cultura a esse povo, muitas vezes por meio de violência e da escravidão, mas houve assim uma reação desses povos porque eles não desejavam, eles queriam preservar os seus costumes e não mudar seus costumes. Os conquistadores portugueses, espanhóis e franceses, eles falavam línguas procedentes do latim. Então, assim, a região que eles conquistavam, depois eles colonizavam e recebiam a denominação de América Latina. Também em 1494, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas. Lembram do Tratado de Tordesilhas? E esse documento que estabelecia uma linha imaginária, de 370 léguas. Isso aconteceu no final do século XV. Então, essa distância equivale a cerca de 2.500 quilômetros, que era de oeste, pertenciam à Espanha, e de leste pertencia a Portugal. Então, o território colonial espanhol foi dividido em áreas administrativas independentes entre si, mas que essas áreas elas respondiam diretamente a Madrid. Vou mostrar para vocês aqui como que eles repartiram essas áreas, ali. Então, foi lá, eles dividiram, em vice-reinos, na Nova Espanha, Capitania Geral da Guatemala, o vice-reino do Peru, a Capitania Geral do Chile, entre outras. Então, mas todas elas eram independentes, mas elas respondiam a Madrid, tá? Agora aqui, a gente vai falar um pouquinho da conquista dos astecas e dos incas, que foram a chegada, Os espanhóis iniciaram o processo de conquista pela região do Caribe, entre 1508 e 1511, e essas áreas foram dominadas, a área ali de ilha de Porto Rico, Jamaica, Cuba. Então, a partir desse ponto, os navegadores espanhóis conseguiram controlar o continente e chegaram ao Oceano Pacífico. Até então, esse era o intuito, a travessia, fazer os comércios pelo oceano. Já em 1519, atraído pela notícia sobre a riqueza dos impérios, os astecas, um militar chamado Hernán Cortés investiu na conquista, desse império. Então, ele conseguiu conquistar o território inca ali por conta que ele tinha as vantagens, que ele dispunha de frotas de navios, canhões, cavalos, soldados, e os espanhóis conseguiram subjugar a população de mais de 200 mil habitantes, tá? Que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, ali vocês não precisam nem imaginar como que foi. Se esse exército aqui tinha armas, cavalos, canhões, e a população nativa, o que eles tinham? Arco e flecha somente. Então, não tinha como eles conseguir vencer, os espanhóis. E outro fator importante aqui também, que os nativos eles já estavam enfraquecidos por conta do quê? Das doenças que os espanhóis trouxeram para eles aqui,
que era o quê? A varíola e a catapora, sem contar outros vírus, né, gripais que eles traziam. Então, esse povo também, além de tudo isso, eles ficaram muito fracos por conta das doenças que eles pegavam dos espanhóis, certo? Aí também o que aconteceu? Eles foram, praticamente a população indígena, acabou-se. Então eles eram muitos indígenas e hoje eles praticamente sumiram por conta dessas invasões aqui, tá? Finalmente, a destruição dos modos de produções coletivas desse povo também enfraqueceu a resistência e possibilitou a conquista. Ou seja, tudo que eles plantavam, tá, eles distribuíam. Então, eles eram o quê? Eles não ficavam só para eles. Então, com a falta, com o ataque desses espanhóis aqui, até a produção deles ficaram escassa. Então, eles tinham lá a dificuldade de se alimentar, né? As doenças que eles trouxeram aqui, então não tinha como eles resistir a quase nada, certo? Aqui agora na administração espanhola na América. Então, as colônias espanholas na América eram consideradas propriedades pessoais do rei da Espanha, né? A monarquia espanhola impôs um rígido controle administrativo e fiscal sobre essa região. Então, o território americano que coubesse à Espanha foi dividido em capitanias gerais e vice-reinos. E os capitães gerais e vice-reis eram escolhidos pelos governo espanhol para comandar os reinos, tá? Devendo obediência e lealdade aos reis espanhóis. Aí, nesse período também, a Espanha praticava a política mercantilista. Assim, as suas colônias na América foram inseridas nesse contexto. O processo de colonização das terras americanas teve como base o Pacto Colonial. O que era esse Pacto Colonial? Era um conjunto de leis estabelecido pelas metrópoles que deveria ser cumprido pelos colonos. O Pacto Colonial prezava pela exclusividade, tá? A colônia enviava as matérias-primas, né, os produtos, para a metrópole e a metrópole enviava produtos manufaturados e escravizados para a colônia. Inicialmente, a exploração dos metais preciosos na América foi deixada a cargo de particulares, né, os adelantados, que eles deveriam pagar impostos referente a 1/5 de todo o metal explorado na coroa espanhola. E delas recebiam o direito de fundar cidades, catequizar os nativos, construir fortalezas e comandar exército e impor as leis também, tá? E conforme a exploração se intensificava, a administração colonial deixou de ficar apenas a cargos dos adelantados, tá? Porque eles foram enviados para Américas os chapetones. Esses chapetones eram funcionários da coroa que se encarregavam da administração do território. E eles que fiscalizavam as atividades, né, dos espanhóis na América, né, e esses chapetones eram subordinados aos vice-reis. Então, estimava-se que 30.000 toneladas de prata foram extraídas apenas das minas, né? O trabalho nas minas profundas dos Andes, onde o ar era rarefeito e provocava doenças pulmonares graves, certo? Vamos passar aqui para a página de número 8, que ainda na metade do século XV foram criados os órgãos administrativos nas colônias. O mais importante deles, né, era o Conselheiro das Índias, que de 1524 ele era responsável por elaborar as leis, aplicar a justiça e designar os funcionários públicos que seriam enviados para a América. E esse conselho, ele submetia a todos os outros órgãos, ou seja, ele era subjugado, ele era submetido por todos os outros órgãos. E para fiscalizar o trabalho dos vice-reis, os capitães gerais e o Conselho das Índias autorizavam a formação de audiências e enviava aleatoriamente visitadores a inspecionar o trabalho nas colônias, tá?
as maiores autoridades governamentais das colônias eram o vice-rei e os capitães gerais, tá? O controle econômico era realizado pela Casa de Contratação. Nela era estabelecida a frequência com que os navios partiam da América, o porto que eles se dirigiam, e esse órgão definiu o regime do porto único, ou seja, as embarcações que transportavam riquezas da colônia, elas deveriam se encaminhar aos portos de Sevilha e posteriormente ao de Cádiz, e elas não podiam se dirigir a outros portos europeus, e o objetivo era combater a pirataria e o contrabando de metais preciosos, tá? Agora a gente vai ver aqui o trabalho, né, que era que eles falam de encomenda, né? Nesse sistema, os indígenas da América deveriam cultivar alimentos e, em troca, os espanhóis se comprometiam a catequizá-los e protegê-los. Tratava de uma condição muito parecida com a da escravidão, que era a mesma coisa, só passou uma palavra mais bonitinha a não ser escravidão, tá? Até a chegada dos espanhóis, os habitantes da América mantinham a propriedade das terras nas mãos do Estado, o qual concedia o direito de uso delas mediante o pagamento de impostos, tá? E ali também surgiu as mitas, que aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Essa aqui, que eram as minas, tá? Ali eram as minas. Então, ali, os maus tratos sofridos pelos ameríndios, que eram os indígenas, tá? Eram em decorrência das condições de trabalho causando a morte de muitos deles, contribuindo para a diminuição da população nativa da América. E a escravidão africana também foi praticada nas colônias espanholas, sobretudo no Caribe. Porém, o recuso, né, às mãos de obras africanas ocorreu principalmente na região nas quais os espanhóis não podiam explorar o trabalho dos indígenas. Então, só por isso que eles pegavam os africanos, porque ali era restrita a mão de obra dos indígenas, tá? A imposição da religião cristã também foi um recurso de dominação, ou seja, eles queriam que esses indígenas eles fossem católicos, né? Usando pelos espanhóis a proibição de prática das religiões tradicionais, né? Então, fez com que parte da cultura indígena se perdesse, forçando esses povos a se aproximar cada vez mais dos padrões das culturas europeias, sendo que eles já tinham a sua própria cultura, então eles fizeram com que essa cultura dos indígenas fossem se perdendo um pouquinho, tá? Para isso acontecer, eles construíram as chamadas missões ou reduções, comunidades nas quais os indígenas viviam de acordo com o ritmo de trabalho europeu, constituíam famílias e aos moldes cristãos, praticavam o catolicismo e aprendiam técnicas agrícolas e arquitetônicas, sobretudo sobre a proteção e a supervisão dos padres. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tem atividade para vocês fazerem, tá? Então, até a nossa próxima aula.